Busca a Escritura, Santa Escritura, busca teu mestre dia a dia, busca aprender a doce história, que bênçãos ela te anuncia. Vai indaga, o Rei ordena, pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta em graça plena, ali terás real perdão. O estudo de hoje é Apocalipse, capítulo 8, versículo de 7 ao 13. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Você está no canal Busque a Escritura, um canal feito para pessoas que querem conhecer a verdade para os tempos em que estamos vivendo. E tempos muito conturbados. Não é verdade? Meu nome é Flávio Vertello e estamos na série sobre o Apocalipse, a verdade. E sem mais delongas, meus queridos que já estão me acompanhando já nessa série já há algum tempo, nós estamos estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo do livro do Apocalipse. E nós já estamos já no capítulo 8 e entramos já no assunto das 7 trombetas. Esse estudo das 7 trombetas está sendo dividido em 3 episódios. No episódio anterior foi a introdução, em que nós estudamos do versículo 1 até o versículo 6. E hoje nós estudaremos 4 trombetas, que vai do versículo 7 até o versículo 13. E no próximo episódio eu quero encerrar o assunto das trombetas, aliás, das 6, né? Porque essa trombeta vai vir nos capítulos posteriores, a 7ª, última trombeta. Então a 5ª e a 6ª trombeta, nós estudaremos ela no próximo episódio, que vai do capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 12, e a 6ª trombeta, do versículo 13 até o versículo 21. Tá ok? Então, é um assunto fascinante, maravilhoso, e sem mais delongas, já vamos ao assunto. Eu estou aqui com o meu caderno de anotações. Nesse caderno aqui, todos os livros que eu estudo a respeito desse assunto do livro do Apocalipse e também sermões, eu coloco aqui, faço as minhas anotações. E eu quero já destacar de antemão que haverá pessoas que estudam também o livro do Apocalipse, ou já estudaram o livro do Apocalipse, e vão perceber de repente algumas diferenças, mesmo sendo no aspecto historicista. Então eu já quero deixar claro para vocês, nessa introdução, brevemente, já vamos entrar no assunto, de que eu me baseio em pelo menos 3 literaturas que tratam diretamente do livro do Apocalipse. Fora outros estudos que eu tenho, mas os 3 principais. O principal, um livro que eu tenho usado muito, é Uma Nova Era, segundo as profecias do Apocalipse, de Marvin Maxwell. Também eu tenho um outro estudo que está ali, eu esqueci de pegá-lo, né? Que é um estudo muito interessante, é A Verdade sobre as Profecias do Apocalipse, do A.S. Mello. Um estudo também fantástico. E também eu lanço mão também do Comentário Bíblico Adventista, Filipenses Apocalipse, volume 7. E também lanço mão também do Dicionário Bíblico Adventista. Tá ok? E a principal fonte para mim é a Bíblia. Então, na interpretação historicista e principalmente adventista, há pelo menos 2 entendimentos sobre as 7 trombetas. Na verdade, elas, no geral, elas contam a mesma situação, havendo pequenas diferenças entre os eventos relacionados no período das 7 igrejas. Só isso a questão principal. Mas, tanto nesse livro do A.S. Mello, né, A Verdade sobre as Profecias do Apocalipse, bem como também no Comentário Bíblico Adventista do 7º dia, de Filipenses a Apocalipse,
eles... E também na minha pasta de ilustração que está aqui, ó. Essa pasta já não existe mais, é antiga. É uma pasta de ilustração para dar estudos bíblicos nas casas das pessoas. Eu estou aqui com um exemplar raro. Lá elas encaixam a primeira, a segunda e a terceira trombeta a partir do período da segunda igreja, do período da segunda igreja, das 7 igrejas do Apocalipse. Tá ok? Elas encaixam. E eu estudando e buscando estudar, já é bom já antecipar isso para vocês, eu percebi que, pelo entendimento das 7 igrejas, juntamente com 7 selos, que são paralelos, cada igreja representa um período da história da igreja cristã, desde a época apostólica até o período da volta de Cristo, eu percebi que a primeira trombeta ela se relaciona intimamente com a primeira igreja, a segunda trombeta com o período da segunda igreja, a terceira trombeta com a terceira igreja, e assim vai. Tá ok? Então eu percebi que no livro do Marvin Maxwell, Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse, é que ela mais se harmoniza, ela mais se encaixa, vamos colocar assim, com os conceitos de primeira trombeta com a primeira igreja, com o primeiro selo, segunda trombeta com o segundo selo, com a segunda igreja, e assim vai. Já nesse estudo, que é um estudo já antigo, e também no comentário bíblico adventista, e bem como também esse estudo as verdades sobre as profecias do Apocalipse, percebemos que tanto a primeira, a segunda trombeta, ela já começa na época das invasões bárbaras sobre Roma, né? A gente percebe assim, uma literalização muito forte. Mas eu quero usar de um método de estudar a Bíblia que seja realmente mais coerente, em que a própria Bíblia se interpreta a si mesmo. Ok? E sem mais delongas, e aí eu recomendo o livro Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse, de Marvin Maxwell, de onde eu me baseei sobre a interpretação sobre as 7 trombetas relacionadas com as 7 igrejas, relacionadas com 7 selos. Tá ok? Feito essas considerações, vamos ao assunto. Capítulo 8 do livro do Apocalipse, versículo 7. Né? E diz assim no versículo 7, a primeira trombeta. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda erva verde foi queimada. Primeira trombeta, já lemos aqui. E aqui está falando que o primeiro anjo, ele tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. E queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Se nós lermos de uma forma literal esse texto aqui, dá-nos a entender realmente uma destruição ecológica. Né? Uma destruição aí de proporções ecológicas muito grandes. Aí eu gostaria de lançar mão aqui agora das minhas anotações, que se baseiam em todos esses livros aqui, mas a fonte principal, Bíblia Sagrada e o livro de Marvin Maxwell, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Primeiramente, precisamos entender o que é um terço. Aqui diz assim, olha, um princípio importante a ver com o termo terça parte, ou um terço, representa alguma entidade específica. Então, um terço ou uma terça parte, ela significa uma entidade específica, tal qual uma nação e sua capital. Aí eu dou um exemplo para vocês. A nação, a Judéia. Qual é a capital da Judéia? Jerusalém. Então, um terço, uma terça parte, de uma linguagem aí, simbólica e um princípio importante, é que a nação é a Judéia, mas a capital, representada por um terço, seria Jerusalém. Ou talvez uma religião e o seu principal centro de adoração. Por exemplo, judaísmo. E qual é um terça parte ou um terço desse judaísmo? A capital da adoração é Jerusalém. Nós estamos tratando de princípios de interpretação
bíblica. E o livro do Apocalipse, já no capítulo 8, onde estamos estudando sobre as 7 trombetas, ela usa uma linguagem simbólica muito intensa, muito forte, ao ponto de levar o leitor a se impressionar com a tal linguagem. Então, um terço é um princípio fundamental que nos remete aí a uma entidade específica. Uma região geográfica, Judéia, e a sua capital, que seria representada por um terço aí, Jerusalém. Ou uma religião e também o seu centro de adoração. Então, a religião, o judaísmo e o seu centro principal de adoração, representado por um terço, também Jerusalém. E no último estudo nós estudamos que as trombetas, elas estão relacionadas a juízo de advertência, que seriam lançadas no período das 7 igrejas, a começar por aqueles que professam o nome de Deus. E outro ponto, só para recapitular, que nós estudamos no último estudo, é que as 7 trombetas estão relacionadas com as 3 principais ramificações que adoram Deus vivo, né, e que dizem crer na Bíblia. O judaísmo, cristianismo e islamismo. Tá ok? Então agora vamos à Bíblia. Já lemos aqui a primeira trombeta, falar que foi lançado sobre a terra e viu saraiva e fogo misturado com sangue. E diz que com essa saraiva, fogo e sangue, foi queimada a terça parte dessa terra, ou seja, um lugar específico. E queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. O que seria isso, Flávio? Essas árvores e toda essa erva verde foi queimada. A intenção do anjo era fazer um incêndio, destruir a mata, destruir as florestas? Temos que agora buscar o entendimento da própria palavra de Deus, do que significa árvore e do que significa erva verde. E, na verdade, esse juízo de advertência seria lançado sobre o quê ou sobre quem? Entendestes? Então vamos mais. Isaías, abre suas Bíblias. Isaías capítulo 44. Vamos buscar entender o que significa árvores e erva verde na Bíblia. Isaías, vamos deixar que a própria Bíblia se interprete a si mesma. Isaías capítulo 44. Versículo 3 e versículo 4. Anotem aí nas suas Bíblias, nos seus cadernos de estudo. Que diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão, na minha versão corrigida diz entre a erva, mas a maioria das versões vai estar escrito como a erva. E brotarão como a erva, ou entre a erva, como salgueiros junto a ribeiros das águas. A Bíblia já está nos mostrando que as pessoas sinceras e que almejam receber as bênçãos que serão derramadas em profusão do Espírito Santo, serão comparados, elas brotarão como erva, entendeu? Ou como salgueiros, que são plantas. Né? Então, estamos percebendo aqui uma promessa de Deus sobre as pessoas. Né? Vamos ao outro texto. Salmos, capítulo 1. Livro de Salmos, capítulo 1. Versículo 1 ao 3. Vamos ver o que significa árvores e ervas na Bíblia. Já percebemos que ervas aí representam pessoas que vão receber a profusão do Espírito Santo. Pessoas que aceitam o Deus da Bíblia como o seu Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto
na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então aqui nós estamos percebendo que a pessoa sincera, a pessoa que professa seguir ao Deus vivo, a pessoa servo de Deus, é comparada a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ou seja, não falta ela ser regada, né? Receber a profusão das bênçãos de Deus. Salmo 52. Vamos mais alguns textos. Vamos deixar que a própria Bíblia se interprete a si mesmo. Isaías capítulo 52, versículo 8. 52, versículo 8. Salmos, né? Falei Isaías, mas Salmos 52, 8. Que diz assim: Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Tá vendo? Salmo 92. Agora vamos no Salmos, capítulo 92. Versículo 12. Está escrito assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Percebe que está sendo comparado a pessoas que servem a Deus como árvores? Jeremias 17. Livro de Jeremias, capítulo 17. Versículo 7 e 8. Que está escrito assim: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantado junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afatiga, nem deixa de dar fruto. Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, agora vamos no Novo Testamento. Versículo 15 em diante. Já percebemos claramente que as pessoas que servem a Deus é comparado como erva verde e também como árvores. Mas será que todas as pessoas que servem a Deus, ou que professam servir a Deus, elas são comparadas a árvores que dão fruto? Ou pode acontecer de repente que nem sempre as árvores dão fruto? Né? Capítulo 7, versículo 15 ao diante. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? A palavra abrolho aí, ou seja, vai colher aí figos lá no meio das pedras? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então Deus deixa claro para nós que apesar de professar o nome de Deus, professar que servir a Deus, crer na Bíblia, não é sinônimo de que é justo. Né? Não basta somente ser árvore. Tem que ser uma árvore que dê fruto, fiel. Deus quer que todas as árvores, todas as pessoas sejam comparadas a pessoas que dão fruto no devido tempo. Mas aqui deixa claro que os falsos profetas também são comparados a árvores. Mas árvores que dão o quê? Maus frutos, chamados de falsos profetas. Mateus capítulo 12. Nós vamos ver um exemplo claro disso aqui.
versículo 33 e 34. Está escrito assim: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí, de quem Jesus está falando aqui? Versículo 34 responde: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Jesus aqui estava dando uma repreensão. Se vocês lerem aqui no capítulo 12, é porque os fariseus, que aparentemente eram árvores frondosas, não estavam produzindo fruto bom. Né? Professavam, né, ser servo de Deus, obedecer a Deus, obedecer à lei. E, no entanto, eles estavam imputando a Cristo que ele não estava sendo dirigido por Deus, mas estava sendo dirigido por Beelzebul. Eles atribuíram de que Jesus estava sendo dirigido pelo príncipe dos demônios. E Jesus veio repreendendo eles aqui e deixando claro para eles que eles, na verdade, eram árvores más e que produziam maus frutos. Voltemos lá em Apocalipse capítulo 8. E aqui diz claramente, no versículo 7 que nós estudamos, que a terça parte queimou-se, né? A terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. E já aprendemos que erva verde e árvore representam pessoas que professam seguir a Deus, né? E já aprendemos que nem todas as árvores que professam seguir a Deus verdadeiramente o seguem. E o que houve relacionado com a primeira igreja, a igreja de Éfeso, no primeiro período da primeira trombeta, em que as árvores e toda a árvore foi queimada? A história nos confirma. Foi um juízo de advertência sobre a nação judaica, através da destruição de Jerusalém e o seu templo no ano 70 depois de Cristo. Onde todas aquelas pessoas que professavam seguir o Deus vivo, que professavam ser os seguidores da palavra de Deus, negaram a Jesus, negaram o cristianismo, perseguiram os seus fiéis e sinceros servos, e no ano 70, totalmente o seu templo, a quem eles adoravam, a qual eles veneravam, e todo o seu sistema, e milhares de pessoas foram destruídas pelo cerco de Jerusalém, e que no ano 70 culminou com a grande destruição de tudo aquilo ali. Tá ok? Um juízo de advertência sobre a nação judaica. A segunda trombeta. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Está dizendo a palavra de Deus que um monte ardendo foi lançado no mar. Um monte ardendo em fogo, e ela foi lançada no mar, e o mar tornou-se em sangue. Ou a terça parte do mar tornou-se em sangue. O que significa mar em profecia? Já falamos isso em outros estudos, mas é sempre bom a gente recapitular. Apocalipse capítulo 17. Versículo 15. Que diz assim: e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. É como nós conhecemos como o mar das multidões. Está falando a palavra de Deus que um monte foi lançada no mar. E esse monte estava ardendo como fogo. O que seria isso? O que significa isso? Abram suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 51. Vamos entender o que significa monte. Aqui, esse monte ardendo aqui, o que significa?
capítulo 51 do livro de Jeremias, versículo 24 e 25, que está escrito assim: E pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião à vossa vista, diz o Senhor. Diz o Senhor: Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, que destróis toda a terra, e estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio. Percebemos claramente na Bíblia que Babilônia foi comparado a um monte, e que se tornou um monte de incêndio, o Império Babilônico. Mas, na época do apóstolo João, em que ele estava escrevendo o livro do Apocalipse, já não existia mais a Babilônia literal. Né? E nós vamos estudar um pouco mais a fundo esse assunto lá na frente do livro do Apocalipse. Então nós estamos percebendo que um monte ardendo em fogo foi lançado no mar das multidões. Foi um juiz retribuidor sobre algum poder muito poderoso, que tem a ver com a segunda trombeta. Né? Abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 5, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Pedro, no final da sua carta, dizendo assim: A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Voltemos lá, novamente, em Apocalipse capítulo 8. O apóstolo Pedro, se referindo a uma Babilônia, que já na época dos apóstolos já não existia mais essa Babilônia, ela havia realmente sido destruída completamente. Mas ele se referia a alguma nação poderosa de seu tempo, e que de forma meio sutil ele se referia usando aí o termo Babilônia. E nós sabemos que o império dominante na época dos apóstolos era Roma. O Império Romano, a Roma na sua primeira fase, como nós conhecemos como Roma pagã. Tá ok? E aqui na segunda trombeta, está falando claramente para nós que no mar das multidões foi lançado um grande monte ardendo, semelhante ao que aconteceu com a Babilônia literal, lá, 600 anos antes de Cristo. Diz que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. O que significa isso? O que ocorreu nesse período, na segunda trombeta, um juízo de advertência da parte de Deus? Sobre quem foi? A primeira trombeta foi sobre os judeus. Jerusalém fora destruída no ano 70 d.C. E o que houve aqui? Foi o Império Romano agora sendo invadido pelas tribos bárbaras. Os visigodos, os vândalos e os hunos, que vandalizaram Roma, a capital do Império. Só para vocês terem ideia. E no período em que aconteceu essas três invasões bárbaras, eu vou ler aqui, no meu comentário aqui, nas minhas anotações, que diz assim, olha: tribos invasoras que eram hostis ao Império Romano e que em algumas batalhas vandalizaram o Império, em 378 d.C., os visigodos eliminaram todo um exército romano, inclusive o imperador Valêncio. No ano 410, os visigodos invadiram a capital romana, saqueando-a. E no ano de 455, foi a vez dos vândalos invadirem o império, devastando-a durante 2 semanas. Vocês vão me dizer assim, mas Flávio, era Roma, foram invadidas pelos... O que isso tem a ver com um juízo de advertência sobre Roma? Né? Sendo que o que está envolvido nesse juízo de advertência é o professo povo de Deus. Judeus, cristãos e islâmicos, que creem na Bíblia e no Deus da Bíblia. Lerei aqui, que eu anotei aqui. Em certo sentido, meus caros, o Império Romano ele foi abatido
por esses desastres depois que o Império Romano tornara-se cristão. Nesse período aqui essas invasões hostis, é quando Roma já não era Roma pagã, já era a segunda fase de Roma, a chamada Roma papal, tá ok? Roma cristianizada. Em certo sentido, o Império Romano foi abatido por esses desastres depois que o Império Romano tornara-se cristão, tornando assim o povo apóstata de Deus, amadurecido para experimentar os juízos de Deus infligidos por seus inimigos. E foi um juízo aí de advertência. Percebem? Então, a primeira trombeta e a segunda trombeta formam um par. Na primeira trombeta foi um juízo de advertência que foi lançado sobre os judeus, do qual os romanos invadiram Jerusalém, destruindo completamente seu templo. Né? Sitiaram ali no ano 70. Já na segunda trombeta, foi um juízo de advertência sobre aquelas pessoas que professavam ser cristãs, mas na verdade eram apóstatas, que foi o próprio Império Romano papal, romana cristã, que recebeu também um juízo de advertência. Se diziam cristãos, mas na verdade eram completamente apóstatas. Né? Então, primeira sobre Jerusalém, segunda sobre a própria Roma. Terceira trombeta. Diz assim. Até esqueci de ler o versículo 9 ainda, que tem a ver com a segunda trombeta, né? E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, os navios. Uma alusão, quando falei navio aí, uma alusão aos bens materiais. Ok? Versículo 10, terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Eita! Vamos no versículo 11, né? E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Eita! E agora, meu querido? O que significa essa terceira trombeta? Diz que fala de uma grande estrela que do céu caiu, ardendo como tocha. E ela atingiu a terça parte dos rios e das fontes das águas. E diz que essas águas, elas se tornaram em absinto. O que seria isso? Abra suas Bíblias em Isaías capítulo 12. O que significa rios e fontes? Isaías capítulo 12. Um estudo muito dinâmico e muito contundente. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer. Isaías capítulo 12, versículo 2 e 3, que diz assim. Vamos lá? Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Versículo 3. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Se eu usar somente esse texto já estava bom, né? Mas a gente pode usar outro texto. Fonte, em simbologia bíblica, representa a verdade do Evangelho, a verdade da salvação. Mas vamos outros textos. Abra suas Bíblias no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 14, que diz assim: a doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Fonte de salvação, fonte do Evangelho. Vamos mais. Evangelho de João, capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 14.
Olha o que Jesus diz. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? João, capítulo 7, versículo 38. Diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Percebeu aí o significado que significa rios e fontes? E diz que esse anjo, que caiu como tocha, ele atingiu as fontes e os rios. Jeremias capítulo 2. Vamos ao texto. Jeremias capítulo 2. O estudo pode ficar um pouco extenso hoje, meus queridos. Mas hoje nós queremos pelo menos estudar as 4 primeiras trombetas, tá? Versículo 13. Capítulo 2 de Jeremias, versículo 13. Quem quer estudar a palavra de Deus não pode ter pressa, não é verdade? Diz a palavra de Deus: porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Deixaram de aproveitar da fonte, da nascente de água, da água viva, que é o poder do Evangelho, que leva à salvação, e preferiram se matar com as suas próprias obras, com seus próprios méritos, para cavar poços, que lá no Oriente Médio é muito mais difícil, mais complicado do que até mesmo aqui no Brasil, muita pedra no meio do caminho, é muito deserto, muito seco, com as suas próprias obras, com seus próprios méritos, e quando chegam lá na água, ainda é água rota. Difícil, né? Será que mudou muita coisa? Apocalipse capítulo 8. Versículo 11 novamente. Então nós já percebemos que essa estrela que caiu do céu, como a tocha, ela atingiu uma terça parte específica dos rios e das fontes das águas. Um anjo que caiu do céu, como tocha, isso te remete a alguma coisa, meu querido? Hã? E diz que ao ele atingir essas fontes e esses rios, uma terça parte delas, ele primeiramente dá o nome de absinto para essa estrela. A estrela era absinto. E a terça parte dessas águas, dessas fontes, desses rios, se tornaram em absinto. Ou amargas, né? Vamos aqui no meu comentário aqui nas minhas anotações. Absinto é uma planta amarga, que tem a ver lá com a artemisia, tá? Que produz um suco venenoso. A estrela chamada absinto caiu do céu. Jó, capítulo 38, versículo 7. Livro de Jó, capítulo 38, versículo 7. Vamos ler o que diz a Escritura Sagrada? Marque na sua Bíblia. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. A Bíblia já nos mostra claramente que anjos, eles são comparados a estrelas. Aqui está falando dessas estrelas cantando e louvando ao Senhor no céu. Vamos a outro texto? Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18. Vamos entender quem é essa estrela que caiu do céu, que o nome é absinto, e que atingiu as fontes e os rios, que nós já sabemos que tem a ver com o Evangelho. Versículo 18 diz assim: e disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Né? Lucas 10, 18.
Apocalipse, capítulo 12. Versículo 4. Está escrito assim. Acompanha aí. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Agora lê aí o versículo... Deixa eu achar aqui. Aqui. Versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, essa estrela, que tem por nome Absinto, que é amargoso, e que atingiu as fontes e os rios de água pura, que nós já sabemos que representa o puro evangelho, e diz que essas águas se tornaram em absinto, se tornaram venenosas, se tornaram amargas. Ela representa o período da grande apostasia, em que Satanás, ele introduziu dentro da igreja cristã as heresias. Ele introduziu o engano, desvirtuou o evangelho, distorceu o plano da salvação através das doutrinas erradas. Foi os erros invadindo a igreja cristã na terra. A Idade Escura. O período da grande apostasia da Idade Média na igreja dominante. E nós vamos chegar lá ainda, tem muito assunto sobre isso, tá? Mas vamos avançando. E deixa claro que muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Aqui está se falando de morte eterna, morte espiritual mesmo. Deixou a pura doutrina do Evangelho, a pura doutrina da salvação, e seguiram dogmas humanos, doutrinas de homens, penitências, procissões. Enfim, tudo aquilo que Deus condena, né? Relíquias, santos, enfim. Isso é história, tá? Vamos mais. Está relacionado aí já com a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, o período da terceira igreja. Já estudamos sobre isso, tá? E a quarta trombeta. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. Terça parte. Um eclipse parcial. Um terço. E se nós estamos usando até agora uma linguagem que a própria Bíblia nos interpreta, simbólica, obviamente que esse sol, lua e estrelas são simbólicos também. E diz que foi ferido a terça parte do sol, da lua. O primeiro, a terceira trombeta, ela feriu os rios, as fontes aqui na terra. E que se refere a erros doutrinários que foram introduzidos no meio do cristianismo, do evangelho, que levaram muitos à morte espiritual. Mas agora já a quarta trombeta se refere a uma situação no céu. Sol, lua e estrelas tem a ver com questões no sol. O que significa sol na Bíblia? Malaquias, livro de Malaquias, capítulo 4. Versículo 2. Que diz assim: Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas,
E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Sol da justiça. Se você ler o capítulo 4 todinho, vai lembrar claramente, está se referindo a uma profecia a respeito do Messias, de Jesus. Abra suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ver à luz da palavra de Deus o significado. 8, versículo 12, que está escrito assim, meus queridos. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O verdadeiro sol, né? O sol da justiça, representando a Cristo. Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Versículo 14, que está escrito assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Eu pergunto a vocês, nós, por nós mesmos, temos luz própria? Não. A luz, que Cristo está falando, vós sois a luz do mundo, ela só pode refletir para as pessoas quando nós estivermos em Cristo. Cristo é a luz. Cristo é o sol da justiça. Nós somos comparados como se fôssemos a luz da lua. Ou seja, refletimos a luz de Cristo em nossa vida. Quando nós buscamos pela fé seguir os passos de Jesus, aceitando suas orientações, seus conselhos, aceitando seus mandamentos, buscando andar pela fé, a luz de Cristo brilhará em nós e nós refletiremos para o mundo. Da mesma forma que como Moisés desceu do monte depois que ele recebera a lei, os mandamentos, e o povo viu o seu rosto iluminando a glória do Pai, da mesma forma quando nós andarmos em novidade de vida, obedecendo-o pela fé, andando nas pegadas de Jesus, também a luz de Cristo refletirá através de nós para outras pessoas. Entende? Diz que aqui que foi ferida a terça parte do sol, terça parte da lua, terça parte das estrelas, né? Sol ilumina o dia, lua ilumina a noite, e as estrelas também ajudam a refletir a luz à noite. O que significa isso, Flávio? Já aprendemos que o sol representa Cristo. Então, se refere a uma situação que atingiu também o ministério de Cristo no santuário celestial. As doutrinas que adentraram na igreja na Idade Média obscureceu o Evangelho e as pessoas perderam de vista o sol da justiça, a Cristo, aos Evangelhos, a Bíblia como um todo, as verdades concernentes às coisas celestiais, e houve uma escuridão completa sobre o assunto com respeito ao ministério de Cristo no santuário celestial. A verdade sobre o santuário celestial e a ministração que ocorre e o juízo que haveria de ocorrer, o dia, a data e a hora que ocorreria no santuário celestial e que foi obscurecido de todo o mundo. E foram introduzidos no lugar do mediador celestial, foram introduzidos mediadores humanos. Ao invés do sacerdote, o sumo sacerdote, ser ensinado às pessoas, o sumo sacerdote que está no céu, para interceder por nós, foram colocados ao invés disso sacerdotes humanos, sumos sacerdotes humanos, para fazer a mediação. No lugar de Cristo como nosso único mediador, como nosso intercessor, pelo qual nós obteremos a salvação da nossa alma, foram colocados santos como outros intercessores perante o Pai. Coisas que a Bíblia nunca ensinou, o Evangelho nunca ensinou. A escuridão total. Ok? Foi ataque ao santuário celestial. E no versículo 13,
Por isso que diz o texto. E eu lerei de novo para a gente agora pegar bem a compreensão. Versículo 12. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, com respeito a Jesus, e a terça parte da lua, a luz que reflete, a luz do sol, que também reflete a nós também, que somos representantes de Cristo aqui na Terra, e a terça parte das estrelas, ou seja, todos os assuntos relacionados ao ministério em prol da salvação do homem, que envolve até os anjos, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Escuridão total. Trevas espirituais. Versículo 13. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo em grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Ou seja, se o negócio foi ficando pior, agora não somente ia ficar pior, mas ia ter também expressões de dores. Ai, ai, ai. Meu querido, se você gostou desse estudo de hoje, que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua entrega a cada momento e cada instante nas mãos do Senhor. Eu espero que você fique neste canal, se inscreva neste canal, né? Ative o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo e para aquelas pessoas que querem realmente conhecer a verdade. Essa série é feita para as pessoas que querem conhecer a verdade. Eu não estou preocupado com números, eu estou preocupado com pessoas sinceras e de mentes sinceras que querem conhecer a verdade do nosso Deus. Que Deus abençoe você e te espero no próximo estudo, que nós vamos ainda estudar a quinta e a sexta trombeta, e vocês vão se surpreender.